Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo nesse nosso trabalho de meditação, reflexão, onde nós falamos, os temas da vida, onde a nossa referência maior no planeta Terra, no universo, é Deus. E em todo lugar sempre é Deus. E em nosso planeta Terra, amado por Deus, abençoado por Deus, temos a representação máxima desse amor de Deus em Jesus. Jesus, como eu gosto de chamar de governador espiritual, ele é o dirigente máximo sobre todos nós que estamos aqui, habitantes desse planeta, seja na experiência do corpo ou seja na experiência fora do corpo. Porque eu sou do preceito, e assim é, que eu sei que é assim, somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal. Bom, gente, agora a gente sempre tem esses tiques de redundância, Tenho que me acostumar a não mais fazer isso. Não é importante também. Vamos lá. Não sou perfeito mesmo. Gente, o que eu escolhi hoje para o tema foi algo que eu assisti um vídeo no Facebook, Canal uma página que eu sigo, que fala de Jesus, E nessa página, houveram 2 vídeos que falavam de 2 passagens de Jesus, E nós vamos começar com a passagem que fala, que está em Mateus, capítulo... Na verdade, gente, nós vamos começar porque a Bíblia que eu uso é de Almeida, E ela faz também a ponte com os outros livros que falam do mesmo tema, Eu não sei como vai ficar essa gravação, porque aqui no retorno, não sei se vocês estão ouvindo aí, eu estou ouvindo meu vizinho ali, ele está com os amiguinhos dele, eu estou vendo uma barulheira só que com o microfone é muito sensível, Estou no quarto fechado, na verdade no meu quarto só não tem forro aqui, onde eu estou, mas a parede, a janela, a porta, está tudo fechado aqui. Não sei se vocês estão ouvindo uma gritaria só aqui, não sei como ficar esse áudio. Eu não sei nem se eu vou conseguir editar ele depois e fazer uma separação desse fundo, essa trilha sonora aí de crianças gritando. Bora ver se vai dar certo. Se não, me perdoe, eu não tenho como fazer o isolamento agora aqui. Então, o tema que a gente vai começar a falar, hoje eu vou ser bem direto ao assunto, porque da outra vez da semana passada eu disse que não queria passar de 1 hora e teve um vídeo de 1h30. Eu passei meia hora a mais. Em Mateus capítulo 10, no versículo 5, diz assim: aos 12 enviou Jesus. Deixa eu passar essa moto. Aos 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno,
E aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, as pombas, né? E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Continua. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Porque aquele que negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Muito conteúdo, né, gente? Para se comentar. Muita coisa se pode dizer sobre essa passagem. E quando eu li o texto, quando eu já tinha visto durante a semana, né, e agora preparando para gravar o vídeo, quando eu li o texto, eu dei uma parada e fiquei pensando assim, quanta coisa, quanta informação, quanto conteúdo que fala sobre a vida. Bom, eu vou começar a fazer a minha interpretação sobre o que eu entendi sobre essa passagem. Quando ele diz assim, no versículo 6, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Eu entendo que isso pode estar inserido em muitos momentos da nossa vida humana. Mas como podemos dizer que quem é que está perdido no mundo? Quem é aquele que pode refletir quem de nós pode refletir nesse momento e dizer assim: eu estou perdido ou estou salvo? Porque existem muitas pessoas que estão em templos religiosos e dizem: eu cumpro essa parte, aquela outra parte do Evangelho, ou da casa, das doutrinações desta igreja, dessa casa religiosa, desse templo religioso. Ou seja, muitas pessoas dizem que eu estou salvo. Ou muitas pessoas dizem assim: eu vou ter cuidado porque eu quero chegar num resultado. E vem na minha memória agora, na minha mente, muitas informações. Então eu vou fazer uma construção do que eu quero raciocinar nesse vídeo, desse primeiro trecho. Eu acredito que é assim. Eu, na minha própria juventude, eu posso dizer que entre os 13 e os 20 anos de idade, eu poderia dizer que nesses 6, 7 anos aproximadamente, eu estava perdido. Eu posso dizer sim, com toda certeza que eu estava perdido. Eu não vou dizer aqui em palavras o que se passava na minha vida. Mas era algo que talvez o mundo, ou quem me conhecesse, não soubesse. Né? Nós tivemos o nosso primeiro vídeo que falávamos sobre o pensamento. E eu posso dizer apenas isso. Que nessa fase da minha transição da juventude, da infância para a juventude, porque até os 13 anos de idade parece que é considerado, né, que nós somos crianças até os 13 anos de idade. Parece que sim, né? Até os 12, eu não tenho certeza. Mas é entre 12 e 13, uma dessas idades é considerada criança. Depois que passa dos 13 para frente, se entra na juventude, né? Não é mais considerada como criança. Então, dos 13 até os 20 anos de idade, eu tive muitos problemas do pensamento. Não problemas psiquiátricos, nem psicológicos, mas problemas onde a minha mente ela estava assim, vamos dizer assim, com ideias muito que para mim naquela época, né, eu achava normal. Para minha idade de jovem, né? E aí eu poderia dizer que naquela época eu estava perdido. E aconteceram problemas na minha vida, né? Eu tive problemas de saúde que se manifestaram no corpo físico. Eu lembro que eu entrei na universidade em 2007. Em 2007, eu contava exatamente com... Eu estava com 20 anos de idade quando entrei na universidade. E eu faço aniversário no meio do ano. E no meio do ano eu completei 21 anos de idade. Por isso eu disse que até os 20 anos de idade eu estava bem... 21 anos de idade, porque até o ano seguinte, né, eu estava com 21 ainda. E eu sempre fui na minha juventude, né, eu lembro que... Eu vou contar um pouco a história, mas não quero fugir do tema. Eu, até primeiro ano da terceira série, era um aluno assim muito brincalhão, muito bagunceiro na escola. E é até que eu reprovei, né, a terceira série. E aí na escola que eu estava, né, eu fui o único que reprovei. E meus colegas passaram tudo para a quarta série, né? E eu fiquei na terceira série sozinho. E aí foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida. Eu era uma criança. Foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida que eu pensei assim, poxa, eu acho que... Eu me senti mal, né? Porque todos os meus colegas estavam na outra turma da quarta série, né? E eu fiquei sozinho na terceira série. Nessa época, o nosso pai ainda conseguia pagar uma escolinha particular. E todos eles passaram, né? E eu fiquei o único. A minha irmã passou. Nós éramos da mesma série. E como são as coisas, né? Eu repeti de ano. E as minhas notas, até esse ano que eu repeti,
Eu acho que eu nunca tirei um 7. Coisas, né, da vida, né? E aí começou a primeira mudança na minha vida. E quando eu passei de novo para a terceira série, repeti, né? Tinha professora de ciências, né? Professora Mariana, eu lembro o nome dela. Ela fez uma prova, não lembro qual foi a prova, né? E aí, a minha prova, eu já mudei a caligrafia, porque a minha caligrafia era um garrancho só. E eu fiz um trabalho, né? E eu fiz assim, apresentei para ela, ela me chamou na mesa dela, falou: Alex, foi você quem escreveu esse texto? Eu disse: foi, professora, fui eu. Bom, eu quero que você escreva assim daqui para frente. Eu fiquei feliz, legal, bacana. Quando teve o exame da primeira avaliação, né? Fiz a avaliação, ela me chamou assim, né? Alex, olha sua nota aqui. Eu não lembro exatamente a pontuação precisa, mas eu lembro que era acima de 9. Eu nunca tirei 9 na minha vida. E aí eu tirei um 9 em ciências. E daí pra frente eu nunca mais, eu mudei no meu estudo. Eu nunca mais brinquei com o estudo, né, na escola. E na quarta série, quando eu passei para a quarta série, a gente saiu da escola que a gente estava. O nosso pai nos colocou numa escola do nosso bairro, mais próximo, né? Porque eu sou aqui de Marituba, eu moro aqui em Marituba tem pouco mais de 5 anos. Em 29 de novembro eu completou 5 anos. Mas eu nasci em Belém, sempre vivi em Belém. E existia uma escola lá na Pedro Miranda, esquina com a Vileta, que era... A gente estudou a quarta série lá, eu estudei a quarta série lá. E lá já comecei um novo desenvolvimento em minha vida. Nos estudos, né? E eu sempre me identifiquei com matemática. Matemática e ciências exatas, né? E eu lembro que a professora sempre destacava, né? Ela se identificava com um aluno da classe lá que ela chamava de o cérebro, a inteligência da sala, né? E o outro, destacava ela e um outro, né? E eu ficava na minha, né? Quieto. Eu fiz a minha prova, né? Eu tirei nota alta em matemática, né? Ela viu assim, viu, né? Interessante. Não falando meu nome, mas eu não queria, né? Mas eu, pelo menos assim. Eu estava satisfeito porque eu consegui fazer provas. E daquele ano em diante, eu sempre fui um aluno dedicado nos estudos. Quando passei para a quinta série, eu não sei o que deu na ideia dos meus pais. A gente morava na Pedreira e eles colocaram a gente numa escola lá na Cidade Velha, perto da casa de umas tias nossas. 1 ano, fui para a quinta série. Continuei com a mesma dedicação, só que eu sempre tive dificuldade em gramática, em português. Eu não sabia algumas coisas assim, e aconteceu ainda uma situação para complicar mais ainda. Trocaram de professor no meio do ano. Aí, né, desculpa a palavra, ferrou de vez. Porque eu já tinha dificuldade de aprender com um professor. Aí colocaram outro, né? Aí eu tive mais dificuldade, eu fiquei... E quando implantaram aquele negócio de dependência, não sei nem se existe isso ainda. Eu passei para a sexta série, mas fiquei em dependência em português. As minhas notas em todas as outras disciplinas eram boas. Mas em português eu não consegui passar e fiquei em dependência. E aí a gente voltou para uma escola, né? Que eu fiquei 5 anos em Belém, né? Mais próximo ao nosso bairro, né? Morava na Pedreira, ela colocou a gente numa escola no Marco. A Pedreira faz fronteira com o bairro do Marco, em Belém. E aí ali eu nunca mais, né? Na verdade, nunca mais eu tive problema de estudos, né? Porque eu estudei a sexta série e à tarde eu voltava para fazer a dependência em matemática, em português. Passei em português na dependência, me libertei daquele débito, né? E nunca mais eu tive problemas. E daí por diante, sempre tive notas altas em matemática, melhorei em português, aprendi a estudar português, né? A gramática, né? Aprendi a escrever textos, né? Tudo mais, né? E quando chegou o ensino médio, né? Quando entrou física e química, eu também me identifiquei mais ainda, né? Porque as minhas notas em matemática, física e química sempre foram altas. Para resumir essa história, que não faz parte do contexto do assunto, do tema do vídeo, né? Mas eu quero chegar no que eu estou desenvolvendo.
passei para a universidade. Eu terminei meu ensino médio em 2005. Fiz o terceiro ano. Prestei vestibular para o curso de matemática. Não, perdão. Prestei vestibular para o curso de engenharia elétrica para entrar em 2006. Eram 60 vagas na época. Eu não tinha experiência nenhuma de vestibular. Fiquei na vaga 64. Na colocação 64. Ou seja, 4 vagas, 4 posições depois do último. Na época eu não sabia que existia repescagem, eu nem fui pesquisar se alguém saiu, se eu entrei depois. Só sei que no ano seguinte, né, eu fiz cursinho, vestibular, e entrei no curso de física em 2007. Aí vem o ponto que eu iniciei a conversa. Em 2007, eu entrei para o curso de física, né, eu comentei até isso acho que no outro vídeo, né, 17 de fevereiro de 2007, saiu o resultado da federal, eu tinha sido aprovado no curso de matemática. Eram 80 vagas, os 40 primeiros entraram na turma da manhã, no primeiro semestre, e os outros 40 posteriores entravam no segundo semestre, no turno da tarde. Eu fiquei na posição 45. Quando eu estava naquele ritmo de sempre estudar. Quando eu entrei na universidade, eu senti assim, já me senti estranho. Eu fiquei 6 meses sem fazer nada vezes nada. Em agosto veio tudo mais, a gente entrou na universidade, começou. E aí começaram os problemas. E desde os 13 anos até os 20 anos de idade, né, eu tive esse problema que eu comento aqui, né. Eu poderia dizer que estava perdido. Por que eu digo isso, gente? Em 2007, quando eu entrei na universidade, eu estava com 20 anos. E faço a transição do meio do ano para o 21, né? Eu senti uma certa... Eu não sei dizer as palavras exatas. Mas eu entrei na universidade... Deixa eu passar esse barulho de veículo. Eu já tem 25 minutos. Falo muito, né? Quando eu entrei nessa cidade, na universidade, eu senti assim estranheza. Porque eu comecei a estudar, mas não estava mais aplicado. Do nada assim, sabe, mudou a minha conduta nos estudos. E eu estava já há quase 6, 7 anos com uma vida mental bem complicada, né? Pelos pensamentos que eu nutria. Então diz a passagem assim, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. De repente, eu tinha acho que 1 mês de universidade estudando, acho que não tinha 45 dias. Me apareceu um torcicolo. Desse torcicolo eu tomei um remédio normal anti-inflamatório, não resolveu. E aí eu vou resumir a história porque eu não quero contar essa história, que é uma história longa. Começou a me aparecer problemas de coluna, problemas na perna para me locomover. E aí eu tive que trancar o curso, eu não consegui, houve crise de dor e uma história toda. Fazendo uma reflexão depois sobre isso, eu compreendi que talvez esse recurso, essa dor, me fez buscar Deus, me fez buscar Jesus, me fez buscar solução para aquele problema. Quando eu busquei Jesus, quando eu busquei Deus, foi pela dor. Porque eu estava com um problema e eu fui em vários médicos e não se achava o resultado do problema. Não se chegava à solução do problema. E aí nós fomos... Meu pai cogitou a situação, será que é um problema espiritual, né? Eu já falei aqui, né, no outro vídeo, né, que eu sou espiritualista. Eu conheço um pouco a questão da mediunidade, da questão dos espíritos, a intervenção deles na nossa vida e tudo mais. Até que eles me falaram, né, de uma senhora que meu pai conhecia, que trabalhava com curas espirituais. Ela estava idosa, eu cheguei na casa dela e tudo mais, né.
Só que ela não fazia mais os seus trabalhos. E aí começou a minha peregrinação para a cura do problema físico, mas aí foi o ponto de partida. Porque essa senhora, que era uma senhora, ela era da Umbanda, né? E aí ela falou assim: meu filho, você tem que dar continuidade ao seu tratamento numa casa espírita. E ela falou, a minha mãe falou: ah, você conhece o Ivon Costa? A minha mãe falou: o Ivon Costa é bom, uma casa espírita lá de Belém, muito antiga, muito tradicional. Acho que tem até quase 100 anos essa casa. Se não tem, tá quase beirando os 100 anos de existência. Ela falou assim: sim, o Ivon Costa é ótimo, pode ir lá, vá lá. Fui, comecei a minha história. Eu não vou me ater a essa história porque eu estou muito longe do foco do tema, mas eu precisei falar disso para tocar nesse assunto, que isso se aplica à minha vida. Então eu busquei Deus, busquei Jesus, porque eu estava com um problema físico. E depois, estudando os livros, aprendendo a Bíblia, o Evangelho do Novo Testamento, eu comecei pelo Novo Testamento. Muito depois eu fui ver algum outro ponto do Velho Testamento. E aí, gente, eu quero chegar no assunto. Fiz todo esse aparato para chegar no resultado do comentário aqui. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus é o excelente educador das almas humanas, onde Ele está representado nesse planeta pelo nosso Senhor Jesus. Deus usa às vezes a pessoa do nosso próximo para nos transmitir mensagens. Qualquer um de nós pode ser veículo do Senhor, direta ou indiretamente, sendo esse veículo consciente ou não consciente do que manifesta. Então, mas nem sempre essa regra se aplica a todos. Existem pessoas que falam coisas boas, que têm um conteúdo teórico muito nobre, conteúdo teórico, mas a sua vida, a sua vida não está em harmonia com essa teoria que ele professa, que essa pessoa pode professar. Existem muitas pessoas que estão por aí no mundo, e eu não vou me ater apenas a pessoas que estão em templos, em situações de religiões, perdão. Eu não vou me ater a pessoas que estão defendendo religiões A ou B. Isso é uma questão do mundo, do ser humano. Então, a gente pode pensar que talvez esse problema orgânico foi o momento quando Deus achou que eu poderia estar apto a receber a mensagem que iria me desenvolver para que eu alcançasse a minha libertação. E essa libertação era exatamente da causa que promoveu essa limitação, esses problemas do corpo físico. E aí aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida, e eu, por muitos anos, peregrinei e cheguei a vários resultados. Então, gente, o Senhor Jesus tem uma passagem que ele diz que rende graças ao Senhor porque Deus, vamos dizer assim, pediu ao Senhor Jesus para que falasse do seu reino, principalmente para as pessoas excluídas do mundo, desprezadas, pessoas que o mundo não considera ou deixam elas na periferia. Deixa essas pessoas na periferia do acesso à informação, do acesso à verdade. E Jesus falou principalmente para essas pessoas. Por isso, que diz assim, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu posso dizer que em 2007, por vários métodos, o bom Deus veio me buscar,
veio conversar comigo através de situações, experiências, pessoas, para me ajudar, porque eu estava me perdendo. Porque eu achava que aquilo era normal. Eu considerava, isso aqui é uma coisa minha, eu não prejudico a ninguém, então tá tudo bem. Recai sobre mim a responsabilidade. Então, gente, eu acredito assim que o Senhor busca todos nós que em algum momento da nossa vida nós podemos nos dizer que estamos perdidos. E o que significa a perdição? Quando eu iniciei o estudo, a reflexão. Eu sou do preceito que nós somos almas espirituais, somos seres espirituais. E o pensamento é algo que é permanente em nós. Quando desencarnarmos, o veículo físico volta para a Terra. Mas a alma permanece. E permanece comigo o meu conteúdo mental e emocional. Isso é a minha identidade. E eu estava perdido. E Deus ama a todos. Só que Deus não impõe nada a ninguém. Então, eu posso dizer assim na minha interpretação, na minha reflexão, que eu fui chamado por Deus para que eu observasse a vida que eu estava levando na minha mente e que eu precisava ressignificar a minha vida mental, aquilo que eu nutri nos meus pensamentos. Então, um comentário, você pode falar muita coisa sobre isso. Então, a gente pode pensar, quando a nossa vida, seja ela na sua parte, no seu conteúdo emocional, no seu conteúdo mental, e isso se exterioriza, isso pode-se dizer que me prende, quando aquilo que é permanente em mim, as emoções, os pensamentos, que boa parte ou em parte foram exteriorizados nas minhas atitudes, e essas atitudes prejudicaram outras vidas, excluíram do direito legítimo do acesso a informações, ou ao trabalho, ou recursos, ou a coisas, situações, experiências que possam beneficiar aquela pessoa, e eu fui o pivô, um instrumento maligno, perverso, cruel, injusto, que tirou o pão daquela pessoa, ou a saúde daquela pessoa, ou o direito do trabalho, ou tirei daquela pessoa a faculdade de ser gestora da sua vida, de ser administradora da sua vida, eu usurpei o lugar dela, de decidir e decidir por ela o seu destino, a sua vida, ou se esse meu manifesto emocional, psíquico, se exteriorizou e prejudicou a mim, quando eu me prendo, quando eu suicido o meu corpo físico, porque existem coisas dos vícios do mundo que matam de pouco em pouco o veículo físico, a nossa vida material, a vida material do corpo físico, onde nós, seres espirituais, nos manifestamos. Eu posso dizer que eu estou me perdendo. E quando eu desencarnar, vai ter um tema que nós vamos falar sobre as regiões espirituais. Para aqueles que pensam que nada tem para a vida após a morte, é a interpretação dessa pessoa, porque talvez ela não tenha se permitido refletir num horizonte maior de compreensão do sentido da vida. Bom, a natureza dá exemplos tão claros de que existe algo anterior
que influencia no meu presente, e o meu futuro terá continuidade com o meu presente e parte ou boa parte desse passado. É um encadeamento, são engrenagens da vida que se ajustam. A minha vida. Na minha juventude, eu manifestei um conteúdo mental, hoje eu posso dizer isso, que nessa vida não tinha referência, mas era uma vida passada minha, que voltava através da conduta, das tendências, das minhas inclinações. No caso, estava restrita ao conteúdo mental. E nessa vida presente, eu trazia uma informação sem lembranças do passado. E nessa vida ainda, eu tive chance de mudar o meu futuro, que já começou agora, nessa vida. Então é um conjunto de coisas. Por isso eu faço o convite das pessoas que dizem: eu não acredito em vida futura. Bom, meu amigo, você tem o direito de não acreditar. E eu não estou aqui querendo mudar a sua opinião. Mas eu sugiro a você, meu irmão, minha irmã, que não acredita que exista algo depois da vida orgânica. Observe a natureza. Observe a sua família. Observe as pessoas da sua cidade, do seu trabalho. Observe. Observe. Se você acredita em uma... Talvez existem pessoas que não acreditam em Deus, em Jesus, ou em nada da espiritualidade. Tudo bem, talvez você não tenha se permitido ainda refletir sobre isso, meditar. Mas olha a natureza. A natureza lhe fala de um ser criador. A natureza fala de uma obra que o homem não pode reproduzir. A natureza fala que todos nós estamos aqui, seres humanos. Mas essa mesma natureza fala que nós podemos ser diferentes em nossas escolhas, podemos ter uma interpretação particular, mas nós podemos dizer que cada um tem uma história que não se repete e não é idêntica a nenhuma outra. Numa interpretação, vamos dizer assim, um pouco limitada, nesse momento que eu posso fazer, porque eu não quero aprofundar nisso, nós podemos dizer que somos únicos. Porque a minha história de vida não tem cada detalhe, cada vírgula, cada ponto, cada parágrafo idêntico a você que está me ouvindo. Nenhuma história é igual a outra. O polegar. No Brasil nós temos a identidade, o RG, o Registro Geral. Nós não carimbamos lá o nosso polegar e não existe nenhum polegar igual. Já existe a questão da íris do olho, né? Nenhuma íris do olho é igual à do outro. Códigos da natureza que falam que o acaso não pode administrar esses fatos, que existe uma ordem, existe uma harmonia no universo, existe uma regência. Então fica a dica, o convite, a sugestão para aquelas pessoas que dizem que não existe nada após a vida do corpo físico. Existe sim. Eu sei que existe, mas eu não quero vender essa verdade, que é para mim a minha verdade. Eu não quero vender esse fato. Eu não quero impor esse fato. Para mim é fato. Eu sei que é assim, mas eu não quero dizer para você: não, você tem que aceitar isso porque é assim, pronto. Você vai ter um momento na sua vida que você observará com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E você vai ter o seu
a sua compreensão ela vai sair do momento horizontal e ela vai fazer um certo ângulo que aponta para o futuro, para o ser criador. É o momento quando você passa a ter fé nisso, em parte disso, tanta coisa, né? Então, gente, quando a gente destrói outras vidas, né? Quando a gente perturba outras vidas, quando a gente, né, na nossa manifestação prejudica outras pessoas ou prejudica nós mesmos, a gente pode dizer que está perdido. E eu acredito assim que se eu tivesse desencarnado com aquela idade, eu teria sim perdido a minha alma. Não para sempre, mas por um período que depende de mim, eu estaria numa região de purgação. Não vou falar sobre esse assunto porque é um tema para outro momento. Lembra que eu falei na minha reflexão que eu fiquei refletindo, quando li só esse primeiro texto, eu falei apenas do versículo 6, e eu estou olhando aqui no relógio, já tem 44 minutos de gravação. Gente, o Evangelho de Jesus, a Bíblia, e principalmente a Bíblia é sagrada, sim, toda ela é um livro profundo da verdade de Jesus. Mas principalmente o Evangelho de Jesus, porque ele é, de fato, o Cristo, o dirigente, o governador desse planeta. Então, eu falei aqui 45 minutos praticamente, apenas de um trecho. Quanta coisa pode se falar disso, né? Gente, eu sei que eu li todo um texto, mas eu não vou fazer mais os vídeos tão longos, então eu vou comentar outro trecho, e aí a gente vai limitar, né? Eu acredito que deu para fazer alguma coisa, né? Para se refletir. Vem um pensamento aqui que vai fazer ponte com o que eu vou comentar no outro vídeo e vai ser suficiente. Muita coisa pode se falar, né? Mas o outro tema que eu reservei para falar para nós sobre hoje, né, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E tem versículo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, né? E abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo-o pela mão, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Continua. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão:
Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe respondeu: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperares a vista e fiques cheios de Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias. Para fechar o tema de hoje, eu vou tentar respeitar o tempo já, tá, gente? Saulo, ele não tinha conhecido pessoalmente Jesus em corpo físico, mas ele ouvia falar de Jesus, mas ele não tinha o entendimento do objetivo da vida de Jesus, porque Saulo ele era apenas adepto das escrituras antigas, né? E aí ele perseguiu os cristãos, assassinou alguns, né? E aí podemos dizer, o Senhor Jesus fez para com Saulo exatamente aquilo que nós comentamos no versículo anterior, né? Que diz assim, né? No item 6, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em verdade, não é um fato que Paulo não estava perdido. Paulo era a ovelha do Senhor, porque nem é aquele que diz que não, todos desse planeta são ovelhas do Senhor, sem exceção. Aqueles que consideram o Senhor e que não consideram. Todos nesse planeta são filhos de Jesus. Só que Jesus respeita o momento de cada um se integrar e seguir o seu caminho, né? Então Jesus apareceu na vida de Paulo, né? E o salvou. Porque depois que Paulo, né, compreendeu quem era Jesus, ele passou a viver a sua vida para com Jesus. E Paulo foi salvo, né? E no outro vídeo a gente comenta, né? No fim da sua carreira, ele diz assim, né? Combati o bom combate, né? E ele falava que estava sendo entregue para ser morto, né? E ele percorreu por várias cidades, pregando o evangelho, vivendo a doutrina do Senhor Jesus. Essa é o legado que Jesus deixa para todos nós que queremos viver, né, a vida de Jesus, né? E eu vou abrir agora o horizonte para todos. Não significa que aquelas outras pessoas que têm no mundo, no Brasil, qualquer parte do planeta Terra, um outro nome que faz referência a um ser criador, a um pai criador, a um ser que é regente do universo, do mundo, que você pode chamar de Alá, Krishna, Brahma, você pode chamar de Maomé, você pode chamar o nome que for. Deus e Jesus não se importam com o rótulo que você
como assim você o conhece, como assim você chama este Pai, esse Deus, né? Esta causa primária, que é a causa da vida, né? O arquiteto do universo. Importa apenas que você, no seu coração, tenha um sentimento, né, de irmandade para com seus irmãos semelhantes, né? Um senso de espiritualidade no sentido de ser uma pessoa solidária, amiga, fraterna, que aprenda a conviver, que viva que convive bem com os seus semelhantes, né? Que é uma pessoa que compreende o limite de cada um, o seu limite, né? Somos todos imperfeitos, em aprendizado, em desenvolvimento, né? E ninguém pode dizer, eu não farei isso. Não, não. Eu vou resumir o assunto. Nós temos que aprender que todos nós somos filhos de Deus. Não importa como você chama esse nome, Deus. Talvez você possa chamar na sua religião, ou aquele que não tem religião. Não importa que você tenha religião ou não. Importa apenas que você seja uma pessoa de bem, que respeita as leis instituídas os seus administradores políticos públicos, tanto quanto e acima de tudo respeite as leis que falam de um senso de ética, de respeito ao seu irmão semelhante, ao sentimento de solidariedade, de fraternidade, de amor, de humildade, de simplicidade. Bom, gente, eu vou respeitar o tempo. Eu vou tentar nos próximos capítulos, né, fazer um resumo mais preciso, né, do tema, porque tem muita coisa que se pode falar, tá bom? Eu agradeço por aqueles que assistiram esse vídeo, estiveram comigo até esse momento, né, e que a gente vai voltar com a bênção de Deus na próxima semana. Muito obrigado por tudo e que Deus nos abençoe. E quem amanhã acordar no corpo, né, para mais um dia de vida, agradeça, porque é mais uma página que você pode anotar, escrever, mais um dia de vida. E louvamos ao Senhor, demos graças ao Senhor por nos dar mais uma oportunidade de viver na matéria, porque enquanto estamos aqui, nós podemos mudar o nosso futuro, nós podemos melhorar o nosso futuro, nós podemos aperfeiçoar a nossa vida. E começa desde agora esse futuro. Tá bom, gente? Muito obrigado. Esse é o canal, página Sabedoria de Mestres, né? Ele está aqui no Facebook e está no YouTube também, tá bom? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.